Meu nome é Jonas Afonso e neste vídeo vou falar sobre o sistema de amortização francês. Antes de falar sobre o sistema, vamos primeiro identificar os elementos da tabela. Então aqui primeiro vamos ter aqui o tempo ou o período, vamos ter o capital em dívida no início do período, vamos ter aqui os juros, representado por JK, vamos ter aqui a amortização, representado por MK, vamos ter aqui a prestação, representado pelo C, e vamos ter o capital em dívida no fim. Então, temos aqui esse exemplo aqui. É um financiamento de 100 mil meticais contraído a taxa anual de 12%, vai ser amortizado em 5 anos. Preencha a tabela de amortização usando o sistema francês. Então, no sistema francês, o valor da prestação é constante. Então, primeiro temos que calcular o valor da prestação. E para isso, vamos usar essa fórmula aqui. C0 vai ser igual a C vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre o I. O I é a nossa taxa, neste caso 12%. E o que nós queremos calcular aqui é o C. Então, vamos dar continuidade. E substituindo aqui os valores que já temos aqui, o C0 aqui é os 100 mil. Então, vai ser 100 mil igual a C vezes 1 menos 1 mais 12% elevado a menos 5. Menos 5, neste caso, é o nosso menos N, que é o tempo da amortização, sobre 12%. Então, aqui vamos dividir os 12% por 100. Então, vamos ter aqui 0,12. Então, vai ser 100 mil igual a C vezes 1 menos 1 mais 0,12 elevado a menos 5 sobre 0,12. Dando continuidade aqui, vamos somar o que está dentro de parênteses. Então, 1 mais 0,12 vai ser igual a 1,12 elevado a menos 5 sobre 0,12. Então, aqui vamos fazer... temos que elevar o 1,12, né? Vamos calcular 1,12 elevado a menos 5. Então, vai ser igual a 0,567426 sobre 0,12. Dando continuidade aqui. Agora, vamos fazer a subtração de 1. O 1 vai subtrair o 0,567426 e vai ser igual a 0,432573 sobre 0,12. Então, aqui vamos fazer a divisão. Então, continuando aqui, vamos ter a divisão dos dois valores, vai ser igual a 3,60477762. O 3,60477762 está a multiplicar, vai passar a dividir, porque o que nós queremos calcular aqui é o C. Então, isso vai ser, C vai ser igual a 100 mil sobre 3,60477762. E fazendo aqui a divisão, o C aqui vai ser igual a 27.740,9732. Então, esse aqui é o nosso valor da prestação. Então, este aqui é a nossa tabela para começarmos a preencher. Então, aqui vamos preencher também o primeiro tempo. Neste aqui, o período, então, são 5 anos. E vamos preencher aqui a coluna de prestação, porque é o valor que calculamos anteriormente. Então, dando continuidade aqui, vamos para aqui, o nosso valor, neste caso, o nosso capital em dívida no início, são os 100 mil. Então, vamos calcular o juro dos 100 mil. Então, o juro dos 100 mil vai ser igual a 12 mil, neste caso. A nossa taxa de juros é de 12%. Então, calculando a taxa de juros de 12% desse valor de 100 mil, vai ser igual a 12 mil. Então, agora aqui podemos calcular aqui o valor da amortização, que vai ser igual à prestação menos o valor dos juros. Então, já temos aqui o valor da amortização. Agora vamos para aqui para a última coluna, que é o capital em dívida no fim. Então, para calcularmos o capital em dívida no fim, vamos pegar o capital em dívida no início, neste caso os 100 mil, menos o valor da amortização, que são os 15.740,9732. Então, o valor da amortização é o valor que vai diminuindo a dívida até chegarmos no zero, aqui no capital em dívida no fim. Então, já temos aqui o valor da capital em dívida no fim, depois de tirarmos aqui a amortização. E vamos pegar esse valor aqui do capital em dívida do primeiro período
para ser o capital em dívida no início do segundo período. Então, e vamos calcular os juros desse valor aqui de 84.259,0268. Então, os juros desse valor vai ser igual a 10.111,0832. E depois disso já podemos calcular aqui o valor da amortização, que vai ser igual à prestação menos o valor dos juros. E vamos ter aqui a nossa resolução. E aqui na última coluna, capital em dívida no fim, então vai ser o nosso capital inicial, neste caso o capital em dívida no início, que são os 84.259,0268, menos o valor da amortização desse período. Então vamos ter aqui o nosso valor. Vamos continuar com o mesmo processo. Copiamos o valor em dívida no fim do segundo período para ser o capital em dívida no início do terceiro período. E vamos calcular o juro desse valor. E depois de calcular o juro desse valor, vamos pegar o valor da prestação menos o valor do juro para obtermos aqui o valor da amortização. E para ter o capital em dívida no fim do terceiro período, então vamos pegar o valor em dívida no início do terceiro período menos o valor da amortização. Então vamos de novo fazer o mesmo processo para poder preencher o quarto período e o quinto período. Então, aqui no quinto período, no último período, então pegamos o valor em dívida no fim do quarto período, que são os 24.768,726, para ser o nosso capital em dívida no início. E vamos calcular o juro desse valor. Neste caso, a nossa taxa de juro é de 12%. Então, depois de fazer o cálculo, temos aqui o valor do juro. E para calcular o valor da amortização, vamos pegar o valor da prestação do último período menos o valor do juro. Então, e vamos ter aqui o valor da amortização. Então, aqui no capital, no fim da dívida, vai ser o capital no capital em dívida no início do período, do quinto período, menos o valor da amortização, que é o mesmo valor que já dá zero. Então, o valor, neste caso aqui, terminamos de preencher a nossa tabela. Espero que tenha gostado. Obrigado, até o próximo vídeo.